Olá, boa noite, Janaína. Eu vou aguardar só mais uns segundinhos e aí eu já te chamo aqui para a gente começar. Olá, Sandra. Oi, Malu. Vamos dando um oizinho aqui para quem está entrando. A Ângela também. Boa noite a todos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre Shakespeare. E a gente chamou então essa conversa, esse bate-papo de Shakespeare diminuto. Porque ele faz parte então de um projeto maior. Ó, o Adriano Salve chegou também. Boa noite, César. Então, essa conversa ela faz parte, né, de um projeto maior que é o projeto do Conto Diminuto e que teve várias ações, várias atividades super bacanas ao longo desse ano, inclusive um sarau que a gente fez, né, que foi, eu fiz em parceria com o Adriano Salve. E aí foi nesse sarau que a Janaína leu um trechinho de obras de Shakespeare. E foi tão gostoso ouvir ela falando um pouquinho sobre isso que a gente ficou com vontade então de fazer uma conversa um pouco mais longa sobre esse assunto. Não tão longa, né? Porque a live também é curta, mas a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje então. Deixa eu chamar aqui a Janaína. Começar então. Oi, Julian. Boa noite. Olá, Boa boa noite, noite, Janaína. boa noite, Felícia. Que, Boa noite a todos também. que bom, que prazer te ter aqui. Que bom, né, que a gente conseguiu aí ainda esse ano É, organizar essa conversa. Eu já queria, antes da gente começar aqui, né, a falar também, já adiantar que então essa conversa, né, ela também, além dessa conversa hoje, a gente vai fazer um sarau no sábado, às 20 horas, então todo mundo está convidado também ao segundo, vai ser a segunda edição do Sarau Diminuto, então, e a Janaína também vai estar presente com outros trechinhos de Shakespeare. Mas aí mais depois a gente Shakespeare. fala um pouquinho mais sobre isso. E enquanto vocês estão acertando a minha iluminação aqui. Ah, sim, tranquilo, vai, a gente vai se ajustando aí, vai descobrindo como fazer, né? Tu tá me ouvindo É, bem? Tá tudo tô te ouvindo certo? super bem. Isso. Tá, eu também tô te ouvindo super bem, isso é bem importante, né? Muito, muito importante. Né? Eu não tenho essa iluminação toda profissional, mas é o meu Não, abajur é que que a gente foi assim o ano inteiro, né, Janaína, assim, com tá tanta, foi testando várias coisas, depois eu te dou umas dicas aí, ótimo, mas a tua tá ótimo. ótima também, a gente consegue te enxergar bem Que e bom, te ouvir bem também. ótimo, ótimo. E Que aí eu bom. queria, olá, boa noite, Ricardo também está entrando. Eu queria, na verdade, antes de, né, de começar, de passar a palavra para ti, eu queria contar, na verdade, a primeira coisa que eu vou querer saber, assim, um pouquinho como é que foi esse teu encontro com Shakespeare, né? Como é que chegou esse assunto aí na tua vida, enfim, né, nos teus estudos. Mas antes de Uhum. falar do teu encontro com Shakespeare, eu queria falar um pouquinho do meu encontro contigo, então. Ah, É que afinal de contas legal. acabou gerando aqui um pouco essa live também. E
Então, eu e a Janaína, a gente se conhece já há muito tempo. Eu estava até calculando aqui, acho que já faz uns 20 anos, né? A gente se Eu conheceu na acho que adolescência. sim. Eu acho que É, sim, 20 e pouquinhos, assim, uns 21, 22, até talvez. mais do que isso, então É, pode ser. É. que joia, Então, e né? aí, né, na adolescência, no contexto lá da juventude espírita, né? E a gente conviveu, então, durante esse tempo, a gente, enfim, participava das reuniões, depois teve, acho que, eu acho que tu também cantava no coral do Neia, não me lembro mais agora. Eu Ou não foi mais, cheguei a. acho que foi mais na juventude mesmo, né? Eu não Deu uma travadinha aqui para mim. eu ativei a minha 4G porque Ah, tá. não tá muito boa, então vou deixar na 4G para dar uma Ah, então tá. Ó, a Malu tá estabilidade. dizendo aqui 20 anos, um belo tempo. É verdade, um belo tempo. Mas nós não ficamos assim em contato durante um bom tempo, mas Exato. eu nem lembro mais como que a gente se reuniu. Então, eu estava lembrando, era isso que eu ia dizer, que aí a gente se reencontrou, na verdade, na UFSC, né? Acho que a gente até tinha, de repente, estava, né, em contato virtual, mas Sim, na UFSC um dia tu estavas fazendo doutorado e eu também. E aí a gente estava nessa coisa de querer fazer o doutorado de sanduíche, e eu lembro de tu muito entusiasmada, né, com os teus planos de fazer o doutorado de sanduíche no Instituto, enfim, do Shakespeare, no depois tu Shakespeare provavelmente vai falar um Institute. Aham. pouquinho. Aham. E aí, enfim, daí eu acho que de lá para cá é que a gente acabou ficando mais em contato de novo e trocando figurinhas aí, né? E aí acho que aí surgiu também a ideia de te convidar para o sarau, então, que aconteceu no final de outubro, e foi muito bacana, né? Acho que e aí deu essa vontade aí de continuar, não só a nossa vontade, mas também as pessoas foram, né, perguntando, pedindo, querendo saber um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Então, Sim, acho que é muito bacana porque assim, de maneira geral, por mais que, mesmo que a pessoa nunca tenha lido, né, Shakespeare, ela é profundamente influenciada por Shakespeare. Todos nós somos, né, Janaína? pode ter certeza que algumas frases que a gente fala, ou algumas histórias, assim, tem gente que conhece uma determinada história e nem sabe que é do Shakespeare. Ou então conhece uma expressão ou uma frase e é do Shakespeare e a pessoa nem sabia. Então, está incutido no nosso subconsciente, com certeza. Sim, sim. Claro. E acho que nunca é demais, né? Falar também sobre esse assunto, falar sobre ele. Afinal de contas, ele é uma das maiores influências da história da literatura, né? E acho que o dramaturgo que é mais encenado no mundo também, pelo dado que eu li, assim. Mas aí, enfim, eu quero passar então a palavra para ti, né? Porque tu que é então especialista e doutora em estudos literários, linguísticos e literários, né? De Pela acordo com o meu UFSC. diploma, né, linguísticos e literário. Daí tem que falar, né, tudo. Tá, linguísticos e literários. Então tá, então eu queria que tu começasse então falando um pouquinho sobre quem que é a Janaína, então, e falar como é que foi que aconteceu essa paixão, porque eu vejo muita paixão quando tu fala nesse assunto, assim, né? Como é que se deu esse encontro? Realmente. Primeiro eu gostaria de comentar que eu lembro o nosso encontro na UFSC, eu lembro quando a gente se reencontrou, foi muito emocionante e a gente realmente ficou conversando sobre o doutorado de sanduíche, agora que tu falaste, eu realmente relembrei, foi um encontro muito emocionante. Né? Mas vamos voltar para o Shakespeare, senão aqui, né, ficaremos a noite toda falando disso. Então, eu tenho muita paixão por Shakespeare, é uma coisa assim, não,
não tem muita explicação, eu simplesmente me identifico muito, sabe? Aquela coisa assim que a tua alma tem uma correspondência com aquilo, que tu se sente satisfeita, tu sente que ali tu tá no lugar certo, tu tá explorando exatamente aquilo assim que faz sentido para ti, é exatamente isso que eu sinto, né? Isso faz sentido. Eu estar estudando Shakespeare, o meu primeiro encontro oficial com Shakespeare aconteceu, então, quando eu estava no antigo segundo grau, né? E eu tive excelentes professores de português, eu estudava na antiga Escola Técnica de São José, hoje em dia não se fala mais Escola Técnica, é o IFSC, né? Mas para mim é sempre Escola Técnica, então, enfim. Então, eu tive excelentes professores de língua portuguesa e literatura. E eu li o Hamlet. Em um semestre eu li o Hamlet. E aquilo para mim, assim, me tocou profundamente o fato... Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o fato do fantasma do pai do Hamlet vir encontrá-lo. Eu achei aquilo, assim, fundamental. Quem pensou nisso? Eu achei, assim, fundamental. Fenomenal, na verdade. E o fato daquilo ter afetado profundamente o Hamlet, e o Hamlet passar por uma jornada emocional de montanha-russa durante toda a tragédia, parece que deu um clique. Nossa, é isso que eu gosto de fazer, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ler mais sobre isso. Eu sempre tive uma paixão muito grande por literatura desde criança. Eu lia poemas, assim, aquilo alimentava a minha alma, sabe? Então, e o Shakespeare ele despontou, assim, como um autor que me chamou muita atenção. E aí, é claro que, como eu tinha comentado antes, né? De repente a gente já conhecia um pouquinho do Romeu e Julieta, uma frase aqui, nem tudo que brilha é ouro, é do Shakespeare. Nem sabia, pois é, então, porque a gente vai falando e não sabe que é dele. E quando eu fui para a universidade, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor José Roberto O'Shea, que é um super especialista em Shakespeare, tradutor de mão cheia, né, aqui no Brasil. E ele já se aposentou, né, dava aula na UFSC. Aí, na graduação, fazendo letras em inglês, eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez Shakespeare em inglês. E aquilo, para mim, foi arrasador, porque aquele inglês arcaico tinha tudo a ver comigo. Sem explicação nenhuma. Mas eu assim, é isso aqui. É disso aqui que eu gosto. E dali saiu o mestrado com o José Roberto O'Shea como meu orientador, né? E doutorado também. E quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui para o Shakespeare Institute fazer o tal do doutorado sanduíche, né? Na UFSC. E o Shakespeare Institute é uma das mais renomadas instituições que estudam Shakespeare no mundo. E o Shakespeare Institute, ele pertence à Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Mas só que o Instituto não fica na cidade de Birmingham. Ele fica na cidade que o Shakespeare nasceu, que é Stratford-upon-Avon. Então, imagina, eu fui morar na cidade que o Shakespeare nasceu, fui estudar num lugar que só se fala de Shakespeare o tempo todo. A biblioteca de lá, 3 andares, só com livros de Shakespeare, assim, a vontade era de cair no chão em estado catatônico, porque eu não sabia nem para onde olhar. Então foi um sonho, assim, foi um sonho realizado, sabe? Toda essa experiência culminando lá nesse doutorado sanduíche do Shakespeare Institute. Foi, assim, incrível. Então valeu muito a pena investir em algo que eu realmente gosto. Sim, foi uma imersão, então, né? Foi uma imersão. Então, realmente, o que me motiva mesmo é essa paixão, essa identificação pessoal que eu tenho com o trabalho do Shakespeare. É um sentimento, assim, inexplicável. Sentimento não precisa explicar também, né? Então, Sim. tá tudo bem. Ai, que bacana. Bom, tu já falou, então, onde que ele nasceu e quando que ele nasceu? Eu ouvi Então, falar que ele nasceu e morreu no mesmo dia, é verdade? Do ano?
Veja como o mundo é. Nasceu e morreu no mesmo dia, mas a data de nascimento dele tem uma grande curiosidade, porque o que se sabe do Shakespeare hoje é muito pouco, na verdade, porque sabe-se dele através de documentos que sobreviveram, né? Documentos, por exemplo, tem as minhas anotações aqui, tá? Então vou ficar olhando um pouquinho para baixo aqui, né? Por exemplo, são documentos que foram encontrados em paróquias ou cartas, certificados, testamento. É assim que a gente sabe o que aconteceu com Shakespeare, como que ele se movimentou na vida. E, na verdade, não se sabe muito, se sabe muito pouco. Porque hoje em dia, até os próprios autores documentam a sua vida, né? Lançam suas autobiografias. Mas na época não deu. Se o Shakespeare fez isso, não sobreviveu essa autobiografia. Né? Sabemos apenas, então, através desses documentos. Então, não temos a certidão de nascimento do Shakespeare, temos a certidão de batismo dele, que foi no dia 26 de abril de 1564. Então, os estudiosos, né, e olha que tem gente estudando isso há muito tempo, né, os estudiosos, né, chegaram à conclusão de que provavelmente ele nasceu 3 dias antes, de acordo com os costumes da época, que era de batizar-se, né, a criança 3 dias após o nascimento. Então, por isso é que se comemora a data dele no dia 23 de abril, mas ele realmente morreu no dia 23 de abril de 1616, porque aí tem-se um documento comprovando isso. Certo. Né? Ele foi batizado numa igreja lá na cidade dele, né? Stratford-upon-Avon. Avon é o Avon, né? A gente escreve Avon, não tem nada a ver com a marca, nada a ver. É o nome do rio que cruza a cidade. Muito bonito. E lá tem uma igreja chamada Holy Trinity Church. Lindíssima, lindíssima. Vale a pena visitar, né? É isso. Aí, deixa eu dar uma informaçãozinha sobre a família dele rapidinho. O pai do Shakespeare se chamava John Shakespeare. E ele era um fazedor de luvas na cidade, né, que eles moravam. E foi trabalhar na Câmara Municipal da cidade e tornou-se prefeito. E depois, mais tarde, ele se casou com a Mary Arden, que é a mãe do Shakespeare. Ela era filha de fazendeiro e ela teve 8 filhos. E o filho mais velho, né, era o Shakespeare. Foi o Shakespeare. Sim. E como é que foi o processo dele, assim, de estudos? Onde é que ele estudou? O que que ele... Onde... como é que foi, assim, né, esse processo? Outra pergunta muito curiosa, porque não sabemos. Não sabemos o Shakespeare estudou, né? Porque não há documentação nenhuma comprovando nada. Porém, né, mais uma vez os estudiosos foram atrás de informações, então, né, há grandes indícios de que ele estudou em uma escola que fica lá na cidade que ele nasceu. Essa escola é chamada King New School. Então, né, principalmente pelo fato do pai dele ter sido prefeito. Então, essa escola era uma escola renomada, então acredita-se que o Shakespeare frequentou essa escola, mas não há registro disso, né? E aí, uma curiosidade sobre essa escola, nessa escola só admitia meninos. Bem, século XVI, né? Então, a vida não era fácil. Já hoje em dia temos todas essas dificuldades. Na época, então, né? Então, só havia meninos nessa escola e eles aprendiam latim e estudavam vários escritores clássicos, né? Por exemplo, Plauto, Ovídio. E o que eles faziam? Eles encenavam as peças para praticar o idioma. Eles ficavam um falando as falas do outro e assim praticavam o idioma e praticava retórica também, que é um traço muito forte da escrita do Shakespeare. Os estudiosos meio assim que calculam, né, se o Shakespeare tivesse frequentado essa escola, ele provavelmente deixou a escola lá pelos 14, 15 anos.
E Shakespeare não foi para a universidade. Isso há comentários de outras pessoas dizendo que ele não frequentou a universidade, assim que sabe-se disso. Interessante, né? Monta-se a vida da pessoa através de comentários, de cartas aqui, cartas ali. Então, sabe-se disso, que ele não frequentou e por isso era criticado pelo seu trabalho ser tão genial e ele não ter frequentado a universidade. Porém, os estudiosos argumentam que se Shakespeare frequentou essa escolinha, né, o que ele aprendeu nessa escola reflete-se no trabalho dele. Tudo que os autores que ele aprendia naquela escola, acham-se traços desses autores na obra dele. Então, assim, se ele foi para a universidade ou não, meio que não está adicionando muito aqui nessa análise de autores, porque pode-se ir atrás dos autores que ele aprendeu na escola e faz sentido. Né? Então, estudos aí, né? Porque ele, inclusive, na obra dele, ele criou palavras novas, né, para a língua inglesa. Sim, porque a obra de Shakespeare registra, né, a língua que era falada na hora. Então, tem palavras que pela primeira vez estão registradas na obra do Shakespeare. Pode ser que ele não tenha inventado, mas ele está registrando ali é o primeiro registro de determinada palavra. Certo. Né? Aí a importância da obra de Shakespeare assim, para a língua inglesa é gigantesca. Gigantesca. E muitas expressões que ele usou são usadas atualmente. É bom lembrar que o Shakespeare falava, o inglês que ele falava era um inglês que a gente chama de Early Modern English. É um inglês arcaico pra gente, não é um inglês moderno. Mas não é um inglês impossível de se ler, né? De forma alguma. Com cuidado, com atenção, com um bom dicionário, consegue se ler e compreender, né? Mas não é uma coisa assim muito clara. Precisa-se de uma certa dedicação para o entendimento desse inglês, né? E por isso, algumas frases e palavras que ele usou ainda sobrevivem. Sim. Na língua inglesa. E, Jana, uma curiosidade lá, voltando um pouquinho para a questão lá da onde ele nasceu, da casa, é possível, a gente pode visitar a casa que ele nasceu? Como é que funciona lá na... Sim, fotos aqui para mostrar para vocês. Sim, então, assim, quem visita essa cidade, uma sugestão seria visitar as 5 propriedades da família do Shakespeare. Então, quais são essas 5 propriedades, né? Tem primeiro... Bom, não tem nem primeiro e segundo, né? Eu vou falar primeiro da casa que ele nasceu. Sim. A casa que ele nasceu se chama Shakespeare's Birthplace, que é a casa, em tradução, né? A casa onde Shakespeare nasceu. Então, é uma casa tá muito bem preservada, pode-se visitar todos os cômodos, a cozinha, quartos, tem a salinha em que o pai do Shakespeare fazia as luvas, e tem sempre uma pessoa lá, tipo, vestida de roupas da época, né? Mostrando como fazia, eles mostram, assim, não explicam, né? Como vão fazer, né? Explicam como fazia as luvas, e os jardins, assim, são incríveis. Tem sempre um grupo de atores no jardim encenando alguma coisa, o que é assim, meu Deus, maravilhoso. Sem contar a lojinha a lojinha tem de tudo, tem sabonete, tem chocolate do Shakespeare, tem livros maravilhosos, tem tudo. Olha, realmente um lugar agradável. E já na entrada tem uma exposição, olha, de emocionar. Já até lembrei a sensação de entrar naquela exposição, porque eles fazem de um jeito que fica muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a fotinho aqui. Essa aqui é a fachada da casa
né? Uhum. Vendo da rua. Então é uma casa bem elisabetana, né? Da época dos Tudors. Veja só, né? Então, essa aqui seria a casa que o Shakespeare nasceu. Outra propriedade é a casa que ele comprou para viver com a sua esposa. Eu não falei disso, né? Deixa eu falar um pouquinho, então. Então, Shakespeare se casou. Quando ele tinha 18 anos, ele se casou com a Anne Hathaway, né? Que tinha 26 anos, na Uhum. polêmica, Uhum. né? Então, ele teve uma filha chamada Susana, e depois ele teve gêmeos, o Hamnet e a Judith. Só que o Hamnet, ele morreu muito cedo, né? Ele morreu quando tinha 11 anos. Aí as suas filhas, elas ficaram adultas, né? Mas hoje em dia não há herdeiros do Shakespeare. A família Uhum. toda faleceu, não ficou nenhum herdeiro, né? Então, quando o Shakespeare se casou, ele comprou uma casa pertinho, bem pertinho. Então, pode-se visitar essa casa que ele comprou, né? Que se chama Shakespeare's New Place. Então, tipo, a nova morada do Shakespeare. Tem Uhum. alguns minutinhos. A casa não existe mais. Pois é, a casa não sobreviveu, ela foi demolida. Então, quando se entra nesse terreno, né, pode-se visitar os jardins, que são incríveis, né, tá no quintal do Shakespeare, né, esse aqui é um jardim, né, não era assim na época, né, isso aqui foi planejado, né, agora, Uhum. né, foi contratado um profissional que elaborou esse jardim, e depois, esse é o primeiro jardim, a pessoa tem que cruzar aqui para ir para o próximo jardim. Mas tentou se fazer alguma reconstrução de época, alguma coisa nesse sentido? Não, assim, Não, inspirado? Não, não é uma coisa. Ah, o que se tem é um espaço em branco da casa, tem-se um terreno da casa, e foram feitas demarcações no chão, né? Imaginando que aqui seria a cozinha, que aqui seria. Mas deixaram o terreno livre, né? uhum, Não foi feita uma reconstrução. E aqui seria a outra parte do jardim, que ela é gigantesca, e esse jardim, né, o Shakespeare aqui tinha a criação de animais, né, e tem várias estátuas espalhadas pelo jardim, são muito lindas, homenageando as peças, então é um lugar muito pacífico e gostoso de se passar uma tarde, uma manhã, e é, o Shakespeare New Place ficava em frente à universidade, então eu saía da universidade para comer um sanduíche no quintal do Shakespeare, sabe? sim. Porque eu vou aproveitar, né? Manezinha e Stratford-upon-Avon. Sou obrigada a fazer isso. Que Então, bacana. foi comprada a casa ao lado do terreno do Shakespeare. E aí, nessa casa ao lado, tem-se um museu, tem uma exposição de objetos da época, trajes da época. Lindíssimo museu, então vale a pena visitar tudo. Pode-se comprar, se a pessoa o que eu fazia na época era comprar um ingresso que ele valia pelo Uhum. ano todo. E eu podia visitar todas as propriedades quantas vezes eu quisesse. Então, vale a pena se a pessoa vai ficar mais tempo e quer revisitar, porque é muita informação, né? É muita informação. Então, se a pessoa tem Uhum. de retornar, é interessante comprar esse ingresso, para poder absorver um pouco do que está acontecendo ali, né? Deixa eu Sim. andar mais rapidinho com essas propriedades aqui. Então, a outra propriedade é o house, chamada de House Croft. Essa aqui, ó, foi a casa que a filha do Shakespeare, Susana, e o marido dela, o John Hall, que era médico, eles moravam, né? Ah, Era uhum. médico, e visitando a casa, também visita-se todos os cômodos, né? Tem um jardim, tem café, tudo maravilhoso, né? E tem o último andar da casa
foi feita uma exposição dos equipamentos médicos do John Hall. É uma exposição muito linda, muito bem explicativa, com vários cartazes. Então, é bem interessante. Eu achei um pouco assustador, porque se a gente, olhando aqueles equipamentos, assim, muito arcaicos, né, a gente agradece que a medicina evoluiu um pouco, sabe? Sim. Então, mas é interessantíssimo, né? Muito histórico, né? Não é só de Shakespeare, é da época também, né? E de outras pessoas Claro, que claro. viviam, né? Do Então, contexto. Aham. mais um. Quarta casa é a casa em que a esposa dele nasceu. Que a gente chama de Anne Hathaway's Cottage. Fica um pouquinho mais afastada do centro de Stratford, né? Um pouco mais rural, né? Fica um pouco mais Uhum. afastada. Também vale muito a pena visitar a casa, é tudo muito bonito, tudo muito sinalizado, preservado. E a última, olha só o chão da casa, que interessante. Me chamava muita atenção o chão, não sei se dá para ver direito. O chão da casa eram Dá. umas pedras muito largas, olha só. Uhum. Escadinha, né? Pequena, de madeira, tudo range. Então, Sim. é uma experiência incrível, sabe? Incrível. Como realmente entrar na casa de uma pessoa, ver os objetos. É muito pessoal, assim. Eu penso, poxa, eu tô entrando na casa de uma pessoa. Claro, a pessoa não está mais aqui, mas sei lá, né? Aí tem a cama, né? Sim. As camas são um objeto à parte, né? Claro que tá tudo, os Uhum. tecidos são renovados, né? Os tecidos não são da época. E às Sim. vezes a própria cama é uma Uhum. réplica, né? E a última casa é a fazenda da mãe do Shakespeare, que ela morava, né, antes de casar, é chamada de Mary Arden's Farm, que Uhum. é uma fazenda mesmo, tem animais, só que eles abatem os animais, né, então até rolava esse comentário lá no Shakespeare Institute, vamos lá vamos lá passear na Mary Arden's Farm, e assim, pois é, não fique muito apegado aos animais, porque eles abatem para alimentação, então a gente fica... E os animais são uma gracinha, né? Todo mundo, eles são muito bem cuidados, mas enfim, né? Tem esse porém, né? É, nossa, é lindíssimo o lugar, sabe? Eu fui bem aqui, ó. Eu andei Nossa, sozinho. que É uma lindo. Uhum. cidade, né, bem preservado. Esse é um jardim tipicamente inglês, né? Eu acho os jardins ingleses bagunçados. E eu falei isso para uma senhora inglesa, ela ficou ofendida, sabe? Uhum. Mas eu acho isso lindo, a bagunça, talvez eu tenha me expressado mal para ela, que é uma bagunça natural, assim, um jardim que eu acho que ele fica com uma aparência natural, mas ele é meio proposital, mas ele fica com Uhum. aparência natural, sabe? Então, olha, então essa é bacana, essa imersão, assim, nas casas, claro, quem tem a oportunidade de ir para lá, né? Porque a gente fica Sim. conhecendo. Então, o Shakespeare realmente foi uma pessoa normal, assim, ele tinha família, as pessoas moravam assim, essa era a casa dele, sabe? Então, a coisa sai um pouco do livro, né? E fica assim, toma uma proporção de realidade que me satisfez muito, sabe? Então, de Uhum. repente, né, cada pessoa cria uma sensação diferente, mas é uma grande sugestão poder visitar esses lugares. Ai, muito, muito bom, Janaína. A gente conseguiu, acho que, visitar um pouquinho aí, estar um pouquinho junto e também acho que compartilhar esse teu, né, essa paixão que tu tem, assim, por esse... Tu é uma boa contadora de histórias também, hein? A gente está aqui falando hoje, Aí, contando um pouco da história tô aprendendo do contigo. Shakespeare, né? Ai, bom, Ju, vamos continuar aqui, então. O Vamos. papo tá bom, né? Mas passa rápido aqui. Passa, pois é, gente do céu. Mas acho que para a gente saber assim, mais um pouquinho, mais umas curiosidades aí ainda, até ativei um pouquinho aqui os comentários, daqui a pouco desativo de novo, Sim, mas mas de fica à vontade. repente também, né? Se Se quiser deixar, pode deixar também, tu que sabe. Eu tô isso tá. concentrada.
Eu queria saber também, né, porque os estudiosos falam muito dos anos perdidos, né, do Shakespeare. O que que são esses anos Os perdidos? anos perdidos, né? São chamados de lost years, né? São os anos em que não se tem registro de nada, não se sabe o que que o Shakespeare estava fazendo, não se sabe, porque assim, o Uhum, que que são esses registros? Não se tem publicação nenhuma, não se tem nenhuma cobrança de nada, nenhuma nota de cobrança, não se tem nota de compra de nada, registro nenhum. Não se tem uma carta uhum. comentando alguma coisa sobre o Shakespeare, alguma localidade, nada. Então são os anos perdidos. Os historiadores, os estudiosos, não conseguem saber o que aconteceu ali. E esses anos, chamados anos perdidos, vão de 1585 até 1592. E aí os anos perdidos Uhum. acabam, por quê? Porque em 1593, né, há uma praga, uma peste em Londres, e os teatros têm que fechar. E eu acho isso muito interessante, porque antes eu lia sobre os anos perdidos, aí, sim, porque aconteceu a plague, né, a praga em Londres, e pois é, né, e hoje em dia eu leio assim, Covid, né, a gente sabe, né, então há assim uma associação muito contemporânea, né, os teatros fecharam, imagina naquela época, né, a tragédia foi incrível, só que eu acho que não havia assim uma não se espalhava muito porque a comunicação entre cidades não era tão fácil como é atualmente, né? Atualmente se vai de um lugar para o outro Sim, com muita claro. facilidade. Então, o que as Uhum. pessoas faziam na época era eles iam para outras cidades para fugir da praga. Certo, tá. Né? E E hoje em tu dia não dá para. falou, sim, tu falou de um teatro do Shakespeare em Londres. Isso. Então, o teatro do Shakespeare, mas ele construiu esse teatro. Chegaremos lá, chegaremos lá. Calma que eu Tá. já estou quase lá. Deixa eu ver aqui. Sim, então se quebrou aí os anos perdidos, porque em 1593 fechou-se os teatros, aí o Shakespeare foi escrever poesia. Então, uma poesia dele Hum, foi publicada, então tem-se um registro de ação, né? Sabe-se que o Shakespeare fez alguma coisa, ele publicou um poema que se chama Vênus e Adonis, em 1593. uhum, No ano seguinte, os teatros reabriram. E aí o Shakespeare se tornou ator, escritor, e ele se tornou acionista de uma companhia teatral chamada Lord Chamberlain's Men. Então ele tinha uma companhia teatral. uhum, Aí quando a rainha Elizabeth I morreu, e quem sucedeu ela foi o rei James I, o nome da companhia teatral foi trocado, eles foram chamados de King's Men, que são os homens do rei. Aí agora vem o uhum, teatro. O teatro, então, tem um teatro chamado Globe Theatre, que é o Teatro Globo, né? Se a gente pode traduzir, mas é o Globe Theatre. E ele fica localizado em Londres. E ele foi construído pela Companhia do Shakespeare em 1599. Então, esse palco, esse teatro ele é redondo e ele não é, uhum. ele é o palco em si é coberto. Vou mostrar uma foto para vocês aqui, para vocês verem. Aqui, peraí. Opa, fotinho aqui. Né? Então, esse aqui, o palco, né? The stage. Uhum. Então, a curada de cima, né? Ele é um teatro redondo. O palco que está aqui, ele é coberto. E as arquibancadas aqui do lado também são cobertas. Mas tem o público que fica em pé aqui, ó. Eles ficam expostos a qualquer coisa que aconteça. Vai chover granizo, né? Vai chover sol forte, tá todo mundo aqui, né? Então, esse espaço à frente ao palco é chamado de yard. E o público que fica em pé é chamado de os groundlings. A galera que fica em pé. Então, uma sugestão minha, né? Quem quiser ir para Londres e visitar o teatro,
visite-o, porque é uma experiência inesquecível. Eu tive a oportunidade de estar aqui na arquibancada, e aqui na arquibancada, ela é de madeira, né? Então, uma peça do Shakespeare leva o quê? 3 horas e meia. A sugestão é, leve uma almofadinha, ou, se quiser, o próprio teatro aluga a almofadinha. Mas os teatros estão fechados agora, então não sei como é que vai ficar a coisa de alugar uma almofada. Na dúvida, leve a sua. Sim. E acredite, Mas aí ajuda. essa parte do meio continua as pessoas ficando em pé? Continua as pessoas ficando Sim. em pé, aí eu tive a oportunidade de ficar em pé também. Então, assim, é bem difícil. É bem E uma cansativo. curiosidade, tem diferença de preço entre Tem, arquibancada? é super baratinho. Super baratinho. Então, né? Tá, Então aqui a entendi. pessoa fica de pé, mas aqui tem uma emoção muito bem, os atores estão muito perto de ti, né? E assim, eles Claro, andam não, muito, eles entram por aqui, né? Entram pelas laterais, pelo meio. Aí eu vi uma peça que se chama Twelfth Night, que é uma comédia. É Noite de Reis, né? A tradução. Então tinha que entrar, o pessoal entrava com um barco, eles iam com um barco, uma equipe trazia um barco aqui, né, até o palco. Então eles passaram bem do meu ladinho, assim, foi bem legal, sabe? Os atores também, assim, é muita emoção, é bem legal. Sim. E o que Não, eu acontece... imagino que são Fale. experiências diferentes, né? Tá em lugares diferentes ali, são experiências diferentes, tá São, na total. arquibancada, tá nessa parte do meio, muito, muito Sim, tu interessante mesmo. compartilha, assim, não tem como tu não compartilhar, assim, com as pessoas que estão ao teu redor, porque tu estando em peça mais ativa, né? Então, Uhum. tu compartilha, tu ri mais, é show, é muito show. O dia que eu fui, tava um sol, era verão, tava um sol assim queimando. Então o pessoal do Globo distribuiu chapeizinhos de papel, eles foram muito gentis, né? Uhum. Pra... Então a recomendação é, se a pessoa quer ser um groundling, leva chapéu, protetor solar, água e capa de chuva, porque pode chover a qualquer momento. Então põe a sua capa de chuva e fica de boa ali. Tem intervalos também, né? Tem um intervalo. Então dá tempo assim a pessoa sair, sentar na rua, descansar um pouco. É incrível. Então a intenção, então esse globo aqui é uma reconstrução. Ele foi reconstruído em 1997. Uhum. E a ideia foi do Sam Wanamaker. Sam Wanamaker foi o idealizador dessa reconstrução, né? O globo foi construído, ele é todo redondão por fora, né? Essa é a Ah, reconstrução dele. certo. Tá. Uhum. Então, é possível fazer. Esse é o Sam Wanamaker. Sam Wanamaker, já Uhum. falei. Dentro do Teatro do Globo, tem um teatro que a gente fala que é um teatro íntimo, né? Assim, ele é totalmente fechado, né? Não é assim aberto, né? Dentro do prédio, né? Tem. E é o chamado Teatro Sam Wanamaker Playhouse, que ele é todo aceso por luzes de vela. E lá tem-se peças normal, ali pode-se ver um Hamlet, um Otelo. Olha, gente, ver aquele teatro. Tô procurando uma foto aqui desse teatro com as luz de vela. É uma emoção sem fim. É muito lindo, sabe? Tá aqui, ó. Olha só isso daqui. Esse é o palco do teatro, Nossa. Uhum. né? Então ele é assim, ele é todo aceso. As arquibancadas ficam aqui na frente e ao lado. Tem acima Uhum. também. Isso aqui as pessoas ficam em pé, né? Então, é aqui a entrada dos atores, né? Então, é uma Uhum. experiência incrível. Incrível. Vale a pena também dar uma passadinha dentro, porque o teatro, ele tem um teatro, mas foram construídos prédios ao lado. Então, tem esse prédio que tem o Sam Wanamaker Playhouse, e tem um prédio que Sim. tem uma exposição incrível do Shakespeare, que eu fui lá umas 3 vezes, porque é muita coisa para ver, sabe? Muita coisa para absorver. Uhum. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Mas para quem tem tempo,
né? Fica lá um dia todo, reserva, vai outra hora também. Eu achei muita informação. Mas também, se quiser Claro. só dar uma passadinha, também tá bom, né? A gente pega o que dá também, ó. Sim. Já tá Ô, bom também. Jana, sim, Vai. a gente falou da casa, né, de visitar a casa, de visitar o teatro, e dá para visitar o túmulo dele também, aonde que fica, vale a pena também. Vale a pena. O túmulo dele fica na igreja que ele foi batizado, né? A Holy Trinity Church. E lá tá o túmulo dele, tá dentro da igreja, a esposa dele também tá enterrada lá, né? E então eu achei, eu até lembro a primeira vez que eu fui assim, tá, então é por causa de ti, né? Por causa de ti que Sim. tudo começou. Então, foi isso que passou pela minha cabeça quando eu vi o túmulo dele. E sim, pode se visitar, paga-se assim um valor, como se diz, assim, só de praxe, assim, paga-se 1 libra, né, para visitar o túmulo. E a igreja é uma igreja funcional, ela funciona normalmente. Então, e é assim, um prédio incrível. Então, vale super a pena visitar, né, para quem Tá, quiser ver. Então, legal. é emocionante, né. Tá. Jana, eu vou pular uma pergunta aqui, Ok, vou passar para a última para gente, para dar tempo da gente ler um tá, trechinho também, para com dar certeza. deixar esse gostinho no final. De repente, assim, então, porque eu não sei, né, até se as pessoas que estão aqui também quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, agora eu ativei aqui. Não sei se as pessoas também já leram Shakespeare, têm vontade, de repente, de ler, e às vezes uma das coisas que a gente pensa, assim, né, é que tradução escolher, né, para ler. Então, não sei se tu pode, de repente, orientar, sugerir alguns tradutores, de repente, assim, para quem quer Sim. começar o Shakespeare. Uhum. Eu tenho algumas sugestões de tradutores e geralmente assim eu sugiro um tradutor que esteja integrado com os estudos shakespearianos, né? Uhum. Então a gente acho que sabe que já vai ter uma qualidade ali. Eu vou sugerir alguns que eu conheço. Existem outros tradutores, né, de extrema qualidade, mas eu ainda não cheguei a ler a tradução das pessoas. Mas eu conheço, por exemplo, a Bárbara Eleodora. Aqui nessa, olha, o Hamlet, né? Ela traduziu aqui, a Bárbara Eleodora, ela traduziu o Hamlet com a Ana, né? Não estou vendo o nome dela. A Ana Amélia de Queiroz Mendonça, mas a Bárbara Eleodora é uma figura histórica aqui no Brasil. Ela faleceu já depois dos 80 anos, é uma estudiosa shakespeariana ativa, ela escreveu vários livros sobre Shakespeare em português, traduziu várias peças, era crítica de teatro, temida pelos produtores, porque ela era muito ferrenha, assim, muito exigente nos seus comentários, então ela costumava não pegar muito leve, assim, nas suas críticas, né? A Bárbara Leador é fantástica, e a tradução dela, essa aqui olha que coisa simples, aquela coleção Saraiva de bolso, sabe? Tá. Bem acessível, né? E ela vem com uma introduçãozinha é a forma de manezinho falar, né? Mas é uma baita de uma introdução, bem explicativa e vale a pena. Então tem a Bárbara Eleodora. Tá, não, eu lembrei agora aqui que na adolescência eu li alguns daquela coleção da LPM Pocket. Agora, claro, eu não sei dizer quem que eram os tradutores. Ah, nossa, bem na hora, então estamos conectadas. Estamos conectadas, Da LPM tem muitas traduções são da Beatriz Viegas Faria, começa do Otelo. Ela também é uma estudiosa shakespeariana, né? De mão cheia tradutora. Então, as traduções da Beatriz eu sempre confio muito. Temos o famoso Milô Fernandes, né? Também, da LPM. Então, esses tradutores são fantásticos, né? Confie tranquilamente. E é claro que eu vou falar o José Roberto Ocheia, que ele é tradutor também.
E, por exemplo, ele lançou agora, essa aqui foi a última tradução dele, do Trólio e Cressida. Sim, isso é uma peça do Shakespeare. Tem peças do Shakespeare que a gente não são assim tão divulgadas, né? Mas é uma peça dele. Então ele traduz também, traduziu várias peças do Shakespeare. Ele também tem sempre uma introdução muito explicativa, que fala da tradução, fala da peça, fala do contexto. Então tem quatro tradutores. E a Bárbara Leodora, o Milton Fernandes e a Beatriz são muito fáceis. Eles publicam muito, esses livros são muito acessíveis na Livrarias Catarinense, na Livraria Saraiva. O José Roberto Scher depende de onde ele publica, então tem que sempre dar uma procuradinha mais a fundo para ver qual editora que ele está publicando para achar. Então, podem ler tranquilos essas traduções aí. Ah, legal. Tá? E deixa eu ativar aqui de novo mais um pouquinho. Desculpa, tem mais uma, pode falar. Não, é isso. É isso. Aí tem as peças dele, só pra gente comentar, né? Ele tem as peças que são divididas em... Deixa eu explicar aqui um pouquinho. Existe um livro chamado First Folio. O que é isso, né? O primeiro fólio. Esse livro ele é muito famoso nos estudos shakespearianos, por quê? Porque foi um livro que foi publicado 7 anos após a morte de Shakespeare. E ele foi uma coletânea de peças de que 2 atores que trabalhavam com ele, eles coletaram várias peças do Shakespeare e publicaram nesse livro. Então, algumas peças só estão publicadas nesse livro, não tem nenhuma publicação anterior, porque as peças costumavam ser publicadas individualmente em quartos. Quartos são livros que são do tamanho da metade de um fólio. Um fólio é de uma folha, tamanho de uma folha A3. E aí o quarto era metade disso. Era como se publicava na época, não era uma coisa do Shakespeare, era como se publicava na época. Então, algumas peças eram publicadas individualmente em quartos e sobreviveram. Então, tem-se esses quartos guardados. Mas algumas peças só se tem o registro no First Folio. São 36 peças, né? Aí essas peças estão divididas esses atores dividiram comédias, peças históricas e tragédias. Por isso que a gente tem essa divisão. Por esses atores que fizeram isso, né? Comédias, peças históricas e tragédias. Ah, bacana. Essa informaçãozinha. Tá, legal, Jana. Eu acho, Jana, o nosso tempo aqui já está quase estourando. Eu gostei aqui, o Micro Contando fez uma pergunta que eu acho que seria super bacana da gente pensar aqui para responder, que é por que a gente deveria ler Shakespeare? E de repente, por que deveria ler Shakespeare hoje, né, também? Hoje, Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que eu acho assim que é uma coisa individual, sabe? Porque assim, eu tô falando da minha paixão do Shakespeare, é um convite para que as pessoas leiam, mas não é assim, eu não gosto de fazer propaganda, você tem que ler o Shakespeare, porque não é assim, sabe? Você tem que descobrir o Shakespeare. Então, se surgir a curiosidade de ler o Shakespeare, há uma oportunidade de descobrir uma conexão com a atualidade e naturalmente o que a literatura provoca na gente, uma conexão com sentimentos e memórias pessoais. Né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso não aconteça. Né? Então, é algo pessoal. Fica um convite para ler o Shakespeare. Porque eu, na minha opinião, ao ler o Shakespeare, eu vejo uma atualidade explodindo nas peças dele. Ele está falando de assuntos que eram recorrentes na Renascença, no século XVI, e que continuam atualíssimos. Então, isso me encanta no Shakespeare. Mas pode ser que a pessoa leia e isso não seja a primeira coisa, que isso nem não pega muito na pessoa. De repente, pega uma memória ali da interação entre o Romeu e Julieta, pega a memória assim, da interação do Hamlet com o pai, fantasma com o pai dele. Então, assim, existem
vários, que a gente chama de triggers, né? Que podem te pegar ali, te encantar o Shakespeare. Sim, Como pode não te encantar também? Tá tudo bem, tá tudo sim, bem. sim. Mas há um poder ali, eu acredito que há um poder bem grande nessa literatura, uma lógica e uma atualidade psicológica, emocional, social, cultural. Eu acho tudo isso em Shakespeare, sabe? Então, Sim. eu acho que o poder da atualidade é muito grande. Mas fica sempre o convite, sabe? Não uma Aham. imposição, assim, Sim, 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 né? claro. Eu acho, eu gosto muito, eu não li, tá? Mas eu acho muito emblemático, né? O título da obra lá do Harold Bloom, que acho que é Shakespeare, a invenção do humano, né? Acho que essa coisa também Isso, dá uma, do Shakespeare tratar, apesar de às vezes a gente fica pensando, acho que de uma forma simbólica, olhar para as obras dele e como elas nos remetem a essa questão da nossa humanidade, né? E das coisas que a gente sente, do ciúme, da raiva, coisas que nos movem, né? Enquanto seres humanos, assim. Então, acho que isso está muito presente em todas as épocas, né? Em todos os momentos históricos aqui. com certeza. Jana, deixa eu ver aqui se ainda dá tempo. Tem mais uma perguntinha aqui. A Mande, Malu está mande. perguntando se tu indica alguma obra específica para alguém que nunca leu uma obra inteira. Porque por onde começar, de repente? Essa, Que que obra desafiador. começar? Olha, eu vou fazer até um convite visual. Porque, veja bem, o Shakespeare é uma peça de teatro. Então, nós aqui no Brasil temos é muito natural que o nosso encontro com Shakespeare ele se dê através da leitura, né? Mas o Shakespeare também é feito para ser visto. Então, às vezes, Uhum, assim, mais uma vez, é um convite, é uma sugestão. Que tal assistir um filme, uma adaptação fílmica, né? Que seria o que está mais, que não temos aqui, felizmente não temos peças de teatro, produções de teatro do Shakespeare né, em cada esquina, como é na Inglaterra, né? Não temos isso. Tem-se algumas produções em São Paulo, no Rio, mas também não é aquela abundância, não é muito popular assim o Shakespeare no teatro. O Shakespeare é mais popular na leitura aqui no Brasil. uhum. Fica o convite de experimentar fazer isso. Que tal experimentar ver um filme? Vou até dando uma sugestão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ver um filme então o filme, né, a sugestão de ver o filme, ele é um produto de escolhas de um grupo artístico, né, um grupo artístico, um diretor, roteirista, leram a peça, fizeram suas escolhas, selecionaram textos, né, decidiram como se os personagens deveriam ser vestidos, se eles iam fazer aquela peça na época medieval, na época da Renascença, na época contemporânea, tomaram essas decisões e enfocaram em determinados temas e daí saiu essa produção fílmica, né? Uhum. Então, pode ser que assistindo um filme há uma inspiração a mais para fazer a leitura. Mas também tem um fato, algumas pessoas não gostam de fazer isso porque tira um pouco a graça, preferem a leitura, o primeiro contato, né? Tem Uhum. também isso. Então, há opção para todos, né? Eu sugiro um Hamlet, né? Vamos ler um Hamlet? Vamos ler o Hamlet. Vamos só combinar uma coisa. Vamos só combinar uma coisa. Vamos ler um trecho de Hamlet, então. Se por acaso a gente cair, a gente volta, então, tá? Só para não ficar Pode, também no meio. E aí eu vamos. acho que, nossa, daí já, quem sabe, já inspira aí, né, as pessoas a começarem, então, lendo Hamlet. Eu sugiro Hamlet, tá? Eu sugiro tragédia. Se perguntar pra mim, eu só gosto de tragédia. Eu acho as comédias chatinhas, mas de repente as pessoas podem gostar de. Mas que tal começar por uma tragédia? Tchan! Começa com Hamlet, que é uma grande tragédia. E aí, leia devagar, né, com calma. É uma peça de teatro. Vai digerindo aquilo com calma. E existem várias outras peças que
que a pessoa pode ler uma comédia, pode ler uma peça histórica, né? Depende do gosto da pessoa também, né? Tragédia já sabe, né? De praxe, quase todo mundo morre no final, então prepare-se. Não é um spoiler, é uma realidade, né? É parado. Sim. Tá, mas vamos ler, né, Felícia? Porque o Vamos tempo ler tá um trechinho, então. Vamos ler o primeiro trecho ou o segundo? O que que tu achas? O primeiro, acho Eu que acho pode ser, né? o primeiro que ele é mais curtinho, né? A gente pode Certo. e depois já passar, se tiver tempo, passamos pro Otelo também, para dar uma variada, Tá, né? tá. Eu só queria. Ó, Fale. Jana, antes só, a Malu perguntou aqui o nome do filme. Ah, na verdade, acho que tu ia falar o nome do filme e acabou, não sei se tu falou ou não. Tem vários. Ah, tá. Esse aqui. Ah, sim. Esse aqui é eu ia sugerir o Macbeth, né? Tá, Essa aqui é a tradução da Bárbara Leodora, mas colocaram na capa o ator, o Michael Fassbender, né? Do X-Files, né? Ele faz o. Esqueci o nome totalmente do personagem. Se alguém souber. sim. Mas esse filme ele é muito contemporâneo, né? Foi lançado há pouco tempo e ele é fantástico. Mas ele é o Macbeth, né? É outra Tá. tragédia do Shakespeare, muito profunda, com inúmeros assuntos são abordados aqui. Então, quem sabe começar por um filme contemporâneo, né? Uma sugestão de Sim. filme, eu tenho a capa, só porque eu tenho o Michael Fassbender aqui. Então, quem for procurar já vai achar, né? Macbeth, esse aqui é o Michael Fassbender. Assista um filme, mas tem tantos filmes do Hamlet, tem tantos filmes Menos do... esse aqui que o Micro Contando botou, né, Janaína? Ele botou brincando aqui, com o Shakespeare apaixonado. Ah, Mas ele tá zoando, ele tá não, zoando. gostei, Micro Contando, gostei. Shakespeare é pra have fun, né? Que a gente faz só pra se divertir, assim, a gente ficar imaginando a vida do Shakespeare, né? E ver também o visu da época, né? Uma coisa que, tem uma coisa que os estudiosos elogiam nesse filme é a recriação da época, né? Das casas, dos trajes, aí é bacana, assim, pra gente imaginar, mas é totalmente... É só pra se divertir, mas não tem nada a ver. Ok. Posso dar só algumas palavrinhas antes da gente Claro. ler esse trechinho? Então, a gente vai ler um trechinho aqui muito especial, que é do ato 1, cena 5. E é o momento em que o fantasma fala primeiramente com Hamlet, o momento que eles se encontram, o grande momento. Então, e é o momento que o fantasma está se identificando que ele é o pai do Hamlet, né? E ele vem de tormentos, né? Acho que primeiro a gente vai ler e depois comentamos então. Felícia, por favor. Então ele diz assim: fantasma, né? Sou o espectro de teu pai, condenado a vagar durante a noite por algum tempo e a jejuar de dia. Preso no fogo até que este consuma e purifique as faltas criminosas que cometi em vida. Mas proibido de contar os segredos do meu cárcere, pois se os narrasse a mínima palavra cortaria tua alma e gelaria o próprio sangue jovem do teu corpo. Faria teus 2 olhos como estrelas saltar das órbitas, e os teus cabelos eriçarem-se rijos, como as cerdas se eriçam no irritado porco-espinho. Mas revelar não posso o eterno arcano aos ouvidos humanos. Ouve, escuta, ouve, se amaste um dia um pai querido. Que forte isso. Né, agora eu vou ler aqui. Então, eu vou ler a parte em inglês. Então, vamos lá. I am thy father's spirit, doomed for a certain term to walk the night, and for the day confined to fast in fires, till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. But that I am forbid to tell the secrets of my prison house, I could a tale unfold, whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood,
Make thy two eyes like stars, start from their spheres, thy knotted and combined locks to part, and each particular hair to stand on end, like quills upon the fearful porpentine. But this eternal blazon must not be to ears of flesh and blood. List, list, oh list. Né? Que é ouça, né? Ele está contando, ele veio, então existe, o que é isso? A gente lendo, né? Move assim um turbilhão de emoções, e é interessante observar como as produções teatrais e as produções fílmicas encenam essa parte, né? Cada um imagina o fantasma do Hamlet de um jeito, cada um imagina a relação entre eles de um jeito. Tem filmes que fazem com que assim, a relação do pai e o Hamlet é muito próxima, é muito emocionante. Tem filmes que já fazem eles mais distantes, né? Então, eu tive a oportunidade de analisar uma produção do Hamlet da Royal Shakespeare Company, que é um teatro tão famoso quanto o Globe, mas que fica em Stratford-upon-Avon, que explorou o conflito entre o fantasma católico, porque do jeito que ele descreve, né, existe um historiador chamado, um estudioso shakespeariano chamado Stephen Greenblatt, que ele explora essa situação de que o fantasma é um fantasma católico, ele está vindo do purgatório, pelo que ele descreve, a situação dele, né? Está no sofrimento, ele está ali sendo comido pelas labaredas, né, do fogo. E o problema é que o Hamlet ele é protestante, também isso é textual, né? Há indícios de que ele é protestante. Então, para o Hamlet não existe purgatório. Então, quem é aquela assombração? É o pai dele? E se é o pai dele, aí vem choca o conflito, mas como não existe purgatório, você está vendo purgatório? E existe, o Hamlet está sofrendo, né? Ele está sofrendo pela morte do pai, ele perdeu o pai, ele sente falta. E ouvir tudo que o pai dele fala, que ele foi assassinado, então o Hamlet ele não sabe o que fazer. Então teve uma produção teatral que explorou isso, e no palco o Hamlet ficava em choque, ele não sabia o que fazer, ele ficava com medo, assustado. E o fantasma, ele estava seminu, né? E textualmente o fantasma aparece com a sua armadura de rei, né? Então ele estava seminu, pálido, parece que estava doente, né? Então essa foi uma escolha lindíssima, assim, a gente fica assim, para mim foi a melhor parte da produção, né? E os críticos falam, foi incrível, essa foi uma imaginação, foi uma criatividade, assim, incrível. Escolheram fazer isso, mas tem filmes em que eles se abraçam, choram, né? Então, aí é que tá a mágica, né? Temos o texto do Shakespeare lido e temos o texto do Shakespeare encenado, né? Que aí temos outros olhares, né? Por trás disso, né? Então, que tal a gente ler o Otelo? Eu acho também, né? Já que o Instagram não nos cortou ainda aqui. Pois é! Eu acho que a gente pode ler um pedacinho do Otelo também. Que é tão... Eu lembro que eu gostei demais, assim, eu li, as minhas leituras de Shakespeare foram todas na adolescência, né? Faz bastante tempo, então não... Mas eu lembro que foi o que eu mais gostei, foi o Otelo. Foi que o meu legal. preferido, assim. Ai, o Otelo é especial. Queres ler aquela parte eu acho... Que tal a gente ler... Vamos ler a primeira fala só do Iago? Tá. Aquela que é mais curtinha, né? Certo. Essa fala do Iago é no ato 1, cena 3. Qual que é o que está acontecendo aí? O Iago, ele quer se vingar do Otelo, de qualquer maneira, né? Então o Iago é um dos grandes vilões shakespearianos, é um dos meus personagens favoritos, porque ele trama muito bem as situações, ele é muito esperto, ele é muito sortudo. Acompanhar o Iago é uma aventura, né? Claro que ele só faz maldade, né? A admiração não é isso, né? Assim,
é como ele consegue tramar a situação e com a dedicação. Isso faz parte do humano, né? Também a gente se identificar, às vezes, mais com o vilão do que com o herói, né? Olha, fica aí um desafio, hein? De ler o Otelo e a gente não identificar um Iaguinho na nossa vida, hein? Ou de repente a gente, né, agimos como Iago, sem crítica nenhuma, não tô julgando, mas de repente, danado. Então o que acontece? Ele tem muita raiva do Otelo, existem motivos reais na peça, por exemplo, ele não foi promovido para tenente, porque o Otelo, ele é um general, né, de Veneza, ele é um mouro, né, ele é o outro, né, ele é um mouro em Veneza, ele é o outro. Isso dá história para outras lives, né? De falar sobre a otherness que a gente fala, né? O outro no Otelo. Mas o Iago, ele não foi promovido. Quem foi promovido foi o Cássio. Então, já morreu de raiva. E ele suspeita que o Otelo também andou traindo o Iago com a esposa do Iago, que é a Emília. A Emília é tipo uma criada da Desdémona. Desdémona é a esposa do Otelo. Então, há estudiosos que falam assim, mas tem mais coisa por trás aí, porque não é só por causa disso. Existem motivos que não estão explícitos, como, por exemplo, a sede de poder que o Iago tem. Ele tem uma sede de superioridade, uma sede de poder, e isso leva ele a odiar o Otelo. O Otelo é muito querido, né? O Otelo, ele é eficiente, ele é querido, ele é calmo, ele é tudo de bom. Então, né, tem poder, né? As pessoas confiam nele, apesar de ele ser um mouro, né? Ser um estranho, as pessoas confiam nele como general, e ele é um excelente general do exército. Então, é isso aí. Então, o Iago quer acabar com ele. E aí, nessa fala, ele vai dizer, né? Elaborar o plano dele. Então, por favor, Felícia, pode prosseguir. Então, a fala do Iago, né? É assim que sempre faço um tolo rechear minha bolsa, pois meu próprio conhecimento adquirido eu profanaria se tempo gastasse com um tal bobalhão, a menos que seja para meu divertimento e para lucrar alguma coisa. Tenho ódio ao Mouro, e é pensamento corrente no exterior que entre meus lençóis ele já exerceu meu ofício. Não sei se é verdade, contudo, eu, dada a mera suspeita desse tipo de ofensa, pretendo agir como se dele tivesse certeza. Ele me tem em alta conta, tanto melhor para que meu objetivo contra ele seja atingido. Cássio é um homem decente. Agora, deixa-me ver. Pegar o lugar dele, coroar minha vontade com dupla patifaria, mas como? Como? Vejamos. Após algum tempo, maltratar os ouvidos de Otelo, sugerindo que Cássio é por demais íntimo de sua mulher, que ele tem uma figura e uma disposição meiga suspeitáveis, moldado para fazer das mulheres pessoas falsas. O Mouro é de natureza aberta e generosa. Acredita ser honesto todo homem, com aparência de honesto, e deixa-se levar docilmente pelo nariz, assim como são os asnos. Está concebido, foi gerado. O inferno e o breu da noite deverão dar à luz do mundo esse monstro. Esse é o Iago. Esse é o Iago. Agora eu vou ler em inglês só para a gente ter aquele gostinho, né, da língua, né, do Shakespeare, que o Shakespeare utilizava na época. Então vamos lá, né? Go to, farewell, put money enough in your purse. Thus do I ever make my fool my purse. For I mine own gained knowledge should profane, if I would time expend with such a snipe, but for my sport and profit. I hate the Moor, and it is thought abroad that twixt my sheets he's done my office. I know not if 't be true, but I for mere suspicion in that kind will do as it for surety.
he holds me well. The better shall my purpose work on him. Cassius a proper man. Let me see now, to get his place and to plumb up my will in double knavery. How? Let's see. After some time to abuse Othello's ear, that he is too familiar with his wife, he hath a person and a smooth disposed to be suspected, framed and make women false, framed to make women false. The Moor is of a free and open nature, that thinks men honest but seem to be so, and will as tenderly be led by thy nose as asses are. I have it. It is engendered. Hell and night must bring this monstrous birth to world's light. Essa passagem foi tão importante para minha pesquisa de teatro, de mestrado, que essa fala que ele diz assim, né, é que ele concebeu o plano, né, ele, é assim que eu vou derrotar o Otelo, né, quando ele fala assim, I have it, achei, né, it is engendered, tá elaborado, né, esse it is engendered faz parte do título do meu mestrado, porque eu analiso, né, o meu foco é nas artimanhas do Iago. Então, é que ele faz de tudo, né, para corromper destruir a vida do Otelo, basicamente, né? Então, e esse é interessante, a produção teatral que eu analisei, nesse momento, assim, o Iago estava sozinho, tinha um palco, né, ele tá sozinho, tinha uma mesa, aí o ator, que é o Francisco Bretas, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por e-mail, que ele é fantástico, ele é dublador, atualmente ele dubla vários desenhos, ele tem uma voz lindíssima, uma dicção, assim, em português maravilhosa, e ele está planejado, né, está feito o plano, e aí começou a tocar vários tambores, sabe, como se uma guerra tivesse começado, então ficou muito marcante, assim, nessa produção, e aí eu acho bacana ficar comparando, assim, ver filmes, né, e ver, ou se tem a oportunidade de ver peças teatrais, como é que aquele grupo artístico planejou esse momento, como é que eles viram esse momento, como é que eles estão encarando esse momento, né, então, eu já vi produção que não faz nada, aí me decepciona, porque é um momento especial, assim, tem que ter um estardalhaço, tem gente que não faz nada, tem gente que já, né, já elabora um pouco mais, então eu acho gostoso ver isso, né, essa variedade de visões, né. Sim, não, sem dúvida. E aí tem muitas, né, muitas opções aí para Tem muito. disponíveis para a gente explorar e conhecer. Jana, eu queria te agradecer muitíssimo, assim, pela tua disposição, pela tua Eu que agradeço. disponibilidade, mas ainda, né, pelo teu entusiasmo também da gente planejar essa live, da gente dar continuidade aí a essa ideia. Foi muito bacana, né? Aprendi muito aqui, tenho certeza que quem nos acompanhou também, espero que tenha aí despertado a vontade de conhecer mais, ou de conhecer mais uma vez, de aprofundar, de revisitar a obra aí do Shakespeare também, que é tão, enfim, né? Tão importante, tão icônica, né? Pra gente. Exato, e tem essa influência e está muito presente, né, na nossa vida cotidiana, enfim, para a gente também, para a gente se dar conta, né, dessa influência e dessa importância mesmo que ele tem, que ele teve e que ele tem. Queria dizer aqui que o título, né, Shakespeare de Minuto, foi só relacionado à questão do tempo, né, do tempo de minuto, porque a obra dele é uma grandiosidade. Sim. Sem tamanho, e a gente poderia fazer aqui muitas e muitas lives, seria uma delícia, inclusive, né, te ouvir e de repente até essa coisa também, né, de saber mais ainda sobre as peças, esse olhar que tu tens aí, então... Podemos combinar futuramente outras lives, a gente pode conversar sobre outras peças, aí ler mais trechos. Sim. E conversando, a gente pode ir combinando, né? Claro, também.
Tem Mas mais. por hoje, sim, Não, por por hoje é. hoje eu queria. Não, mas eu já queria, assim, né, para quem quiser saber mais um pouquinho, então, reforçar aí o convite para no sábado, né, que vai ter então um sarau de minuto. Então, com a ideia de quem quiser, quem tiver vontade de trazer um texto curto, então, né, de minuto, até 5 minutos, na verdade, a ideia da leitura. Pode ser, pode ser poesia, pode ser texto, pode ser uma letra de música, enfim, né? O que tiver aí reverberando e tiver essa vontade de compartilhar. Então vai ser no sábado, às 20 horas, todos convidados. A Janaína, então, também vai trazer aí ainda mais uns trechinhos de Shakespeare. Então, para quem quiser ainda, né, ouvir mais um pouquinho, acho que vai ser super bacana. Com certeza. Que bom, queria te agradecer, Felícia. Para mim é um prazer enorme estar dividindo aquilo que eu aprendi sobre Shakespeare, aquilo que eu sinto sobre Shakespeare, e eu espero que quem tenha assistido tenha tido, né, had a good time, tenha assim, passado um bom tempo e tenha gostado, tenha sentido um pouco a época do Shakespeare, tenha sentido um pouco essa força que o Shakespeare tem. Eu espero que eu tenha conseguido passar isso. E é isso, é um bate-papo sobre Shakespeare, né? De repente é o primeiro encontro para muitas pessoas, pode ter sido o primeiro encontro, né? Pode ser uma redescoberta para algumas pessoas e fica aquela informação no ar, né? Se até hoje a gente lê Shakespeare, por que será, né? Alguma coisa tem ali, né, de interessante. Pode ser que não agrade a todos, o que é perfeitamente normal e natural, e pode ser que sim, que traga algo de novo, algo que acrescente agora nessa época que a gente está vivendo, né? Há muita crítica, né? Você pode fazer muita crítica com Shakespeare, né? Mas isso aí é papo para outra live. Você vai longe. Deixamos aí o gostinho de quero mais. Quem entrou pelo caminho aí da live, vou deixar aqui salvo, né? Depois vocês podem assistir. Muito obrigada também pela participação, por estarem aqui com a gente, né? Por toparem também entrar nesse nosso entusiasmo aqui também, né? De falar sobre isso. Obrigada, então, a todos Obrigada, obrigada que pelo passaram, convite. especialmente a Jana, então. Jana, um Obrigada, beijo querida. bem Obrigada grande. mesmo. Boa noite, Beijo. até sábado, então, Até gente. sábado. Tchau, tchau.